sua casa e saiu pelo mundo. De coração, lá no fundo, eu não entendi tudo o que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim, e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei, privações têm passado e tudo por quê? Falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde eu passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. Pois nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Todo mundo. Sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Bom dia, meus amados irmãos. Que a graça, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja habitando ricamente em nossas vidas. Aleluia! Cristo ressuscitado está. O Senhor Jesus ressuscitou, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar vivos e mortos. Que nós tenhamos essa convicção, essa certeza, essa garantia e essa alegria de hoje, dia do Senhor,
comemorar a Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso. E nós vamos orar ao Senhor e assim dar início à nossa transmissão, ou continuando na nossa transmissão, nós vamos orar ao nosso Deus. Hoje está conosco o seminarista Neivan e ele vai orar ao nosso Deus, de onde ele está mesmo, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor direção dos nossos trabalhos. Mas que ressuscitou desse dia, está sentado a Deus, desce do Pai. Ele continua daqueles Deus que amam a sua palavra. E a tua palavra possa falar, mas não só hoje, sempre render glória de ti, sempre render louvor ao seu santo, maravilhoso. Perdoe nossos pecados, faltas. Conosco, sempre do povo, para a face da terra, Deus. Mesmo em meio à calamidade, Deus, mesmo em meio às tristezas, Deus olhando para nosso Salvador, esperando nele a nossa atenção, ó Pai, nossa. Amém. Vamos louvar o Senhor com o cântico Seja Engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Que o nosso Deus, Ele complete em nossas vidas esse saber que o nosso Deus é Deus bondoso, é Deus glorioso, é Deus maravilhoso. E é em nome dEle que nós adoramos, é em nome dEle que nós vivemos, é para Ele que nós existimos. E hoje eu poderia escolher uma escola dominical falando aí de Páscoa, que nem alguns amados irmãos, e não os condeno por isso, mas os amados irmãos já assim o estão fazendo.
e nós vamos continuar na nossa revista, na nossa série de lições sobre tudo é sobre Cristo. É tudo sobre Jesus. Cristo revelado e anunciado no Antigo Testamento. É da nossa editora, a editora Cultura Cristã, revista escrita pelo reverendo Alain René, ali do Maranhão, e é uma alegria poder hoje estudar com os amados a lição número 8, que tem como título o marido pactual, ou marido federal, né? Até o reverendo Alain René tem um livro muito bom, por sinal, O Marido Federal. Douglas Wilson tem um livro fantástico sobre o marido federal. Então, é importante sabermos sobre essa ligação. Onde é que Jesus está demonstrado? E num livro que pouco lemos às vezes. Um livro que às vezes, por ser de linguagem tão exuberante, linguagem tão edificante, muitos usam simplesmente para uma situação. E nós vamos ver que é o livro de Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos de Salomão. Então eu convido você a olhar aí na sua tela esses 3 textos da palavra do Senhor, que é Cânticos 2:16, Cânticos 6:3 e Cânticos 7:10. Você vai ter a oportunidade de ler esses 3 textos e nós estudaremos esses 3 textos, mostrando ali a pessoa de Cristo revelada no livro de Cânticos. Diz assim, Cânticos 2:16. Cânticos 2:16. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Ainda, Cânticos 6, verso 3, está aí na sua tela também. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios. E por fim, Cântico 7, verso 10. Eu sou do meu amado, e ele tem saudades de mim. Glorioso Deus, ainda oramos ao Senhor, porque sem a ação do Espírito Santo em nossas vidas, nós nada saberemos, nós nada entenderemos, e nós carecemos que o Senhor continue a nos iluminar, a nos abençoar, e para que nós possamos aprender da Tua Santa Palavra. Hoje e por todo sempre em Cristo Jesus. Amém. Meus amados, o livro de Cânticos, como eu falei no iníciozinho, uma breve introdução, é um livro fascinante, é um livro de linguagem exuberante, bela, cativante. Nós olhamos para o livro e nós já apaixonamos por aquilo que ali está escrito. Muitos de nós fazem uso desse livro para fazer uma declaração de amor para a namorada, declaração de amor para a esposa. Outros nos retiros vão usar isso aí para brincar, como dizendo, você é tão bela quanto as éguas de Faraó, como diz aqui Salomão, elogiando aqui, mostrando a esposa como tão bela quanto as éguas de Faraó. E nos retiros a gente vê muito isso naqueles correios elegantes. Mas não somente para isso, e apesar disso, é um livro que apresenta alguns desafios para a sua leitura, para a sua interpretação, e existem basicamente 2 correntes. Uma corrente vai dizer que esse livro ele é sobre marido e mulher, e simplesmente isso e nada mais além disso. Aqui o reverendo Alain, ele dá mais uma florida aqui, mas é basicamente isso. Uma corrente vai dizer que esse livro, Cântico dos Cânticos de Salomão, ele é simplesmente uma narrativa entre marido e mulher. Outra corrente já vai dizer e acredita que tudo que está aqui escrito, tudo é sobre o relacionamento de Cristo e a igreja, e nada além disso. E ele diz, não existe quase não existe nenhuma orientação concreta a respeito do nosso relacionamento matrimonial. Então, 2 correntes básicas são ditas aqui. Uma, que o livro fala de relacionamento marido e mulher. Outra, que o livro fala simplesmente ou exclusivamente relacionamento Jesus e a igreja.
Entretanto, irmãos, nós precisamos pensar em conjunto com essas situações. Todo texto ele tem um relacionar no momento da escritura, no momento que isso é escrito, apontando para coisas futuras ou para coisas que já passaram. Então, essas dificuldades elas podem ser superadas quando recordamos que toda a escritura dá testemunho a respeito de Cristo, a respeito da obra de Cristo. Todo o livro, toda a escritura, toda a Bíblia Sagrada, 66 livros, dão testemunho de Jesus Cristo e da sua obra salvífica. Quando Jesus, ele mesmo diz sobre isso, quando ele estava no caminho de Emaús com seus discípulos, logo após a ressurreição, e o texto sagrado vai dizer lá em Lucas 24, 27, a seguinte narrativa: começando por Moisés e passando por todos os profetas, Jesus lhes mostrou como todas as escrituras testemunhavam a respeito dele. Passando por Moisés, profetas e todas as escrituras. Amados irmãos, então o próprio Jesus nos diz isso. Então fica-nos fácil de pensarmos que, mesmo que está narrando ali o relacionamento homem e mulher, esposa e esposa, também está narrando o relacionamento Jesus e a sua igreja, a sua noiva. Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele fala do dever do marido, o dever da esposa, o dever dos filhos, ele fala de uma forma ilustrativa sobre o relacionamento familiar, apontando o relacionamento da igreja com Jesus Cristo. E é por essa razão que nós podemos olhar para o livro poético como o livro de Cânticos e também enxergar a glória de Cristo e a beleza do relacionamento que, por sua pura e livre graça, ele estabeleceu conosco. Meus amados irmãos, tendo visto isso, tendo colocado isso em caráter introdutório, nós vamos para o primeiro versículo, onde aponta para Cristo, e nós vamos ver que forma fantástica, que forma poética, que forma bela que esse texto é colocado. No primeiro instância, ele diz, a Sulamita, diz aqui: o meu amado é meu. Está lá em Cânticos 2:16. O meu amado é meu. Essa primeira afirmativa feita pela Sulamita é uma declaração muito forte. Nos versículos anteriores, do 10 ao 15, o noivo chama, o noivo a chama. O noivo chama a noiva a comparecer, ali mostra o buscar do noivo pela noiva. O noivo ali convida a ir até ele, pois queria ver o seu rosto, ouvir a sua voz. E ele diz, no verso 14, a tua voz é doce, o teu rosto é amável. Meus amados irmãos, a noiva, olha para o noivo e se alegra no fato de que ele ama e também no fato de que ele, de tudo que é verdade a respeito dele, pertence exclusivamente à noiva. O noivo demonstra que tudo é revelado à noiva, tudo é demonstrado à noiva. E o fantástico, o noivo faz uma aliança com a sua noiva. O noivo faz uma aliança com a sua noiva. Tudo que ele possui agora é dela, é herança. E tem aquele cântico bem interessante: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. E isso é fantástico, irmãos. Tudo aquilo que Jesus fez, morrer na cruz, como alguns comemoram toda a semana de Calvário, a famosa Semana Santa, e quando Jesus chega ao Gólgota, quando ele chega àquela cruz, tudo que ele conquista naquela cruz torna-se herança nossa, pelo direito da escolha dele por nós. Como é fantástico, como é belo isso, meus irmãos. Não existe comunhão parcial de bens entre o noivo e a sua amada. E aqui eu quero abrir um parêntese, não está na lição. Hoje em dia é muito comum a noiva não querer pegar nem o nome do noivo. É muito comum as pessoas não se sentirem de fulano ou de cicrano. E é interessante que a moda da época, ela traça um problema, um perfil
e é um problema grave que já assumiu-se na nossa igreja. É do casamento simplesmente de uma forma... eu estou tentando ser eufêmico para não ser tão direto. Mas muitas noivas não estão dizendo: o meu amado é meu, eu sou dele. Não tem falado isso. Mas simplesmente por botar um nome. Meus amados irmãos, quando nós vemos na narrativa bíblica, nós vemos que todos as amadinhas que casaram, que se constituíram família, nasceu-se ali uma nova família e se unem os nomes. Mas nós não vamos entrar muito nesse fato, porque é uma coisa de consciência, e cada um tem a consciência cristã. Mas eu particularmente, eu acredito que para dizer o meu amado é meu, nós precisamos de um relacionamento pessoal, íntimo, intransferível. Outra coisa, quando você vê no cartório, qual é o regime de casamento? Separação total de bens. Vai que separa, né? Não deve ser esse pensamento quando se entra num relacionamento. O relacionamento ele deve ser conjunto, não deve ser. E aqui nós olhando para esse texto de Cânticos, nós vemos que tanto o noivo quanto a noiva tinha um desejo de estar unido, de ser um único corpo, assim como a palavra de Deus diz: deixa o homem, pai e mãe, deixa a mulher, pai e mãe, e une-se ao seu cônjuge, e ali se tornarão os dois uma só carne, uma comunhão total. Comunhão total. Não, vamos de comunhão parcial, porque o que eu tenho daqui para frente, que nós juntarmos, vai ser dividido. Vocês já perceberam como as pessoas entram no relacionamento já pensando no divórcio? Já perceberam isso? Mas não é isso que a lição trata. A lição trata do marido pactual. E aqui é onde começa a mostrar que nós somos imperfeitos. Observe, aqui temos uma imagem do nosso relacionamento com Jesus Cristo. O nosso relacionamento pessoal, ele é defeituoso por causa do pecado que está em nós. Ele é defeituoso. Mas quando nós olhamos para o relacionamento nosso como noiva do Senhor, nosso relacionamento íntimo com Jesus Cristo, nós vemos a graça invencível, o que a graça invencível faz com que Cristo, oferecido no Evangelho, seja de fato nosso. E a gente pode dizer: o meu amado é meu. Deus, meus amados irmãos, por sua irresistível graça, quebra toda a resistência humana. Muitos fazem confusão quando falamos que a graça é irresistível, afirmando que os pecadores frequentemente resistem a essa graça, mas não é a graça em si que é oferecida no Evangelho, é Jesus. É Jesus que é oferecido no Evangelho. É pela graça, mas o que é oferecido é Jesus. Então o homem, quando ele se diz que está resistindo à graça, ele está resistindo à bem da verdade, Cristo Jesus. Eles dizem não a Jesus por causa do pecado que está escravizando, que prende a sua vida. Meus amados irmãos, eu postei essa tiragem daqui no meu Facebook essa semana, porque eu achei fantástica essa afirmação. E ela diz assim: nenhum pecador, por sua natureza, consegue perceber a beleza de Jesus. É a graça que os liberta, é a graça que os faz enxergar a beleza de Cristo, é a graça que faz com que os homens percebam quando Ele é totalmente desejável. A graça vence a resistência humana e mostra o quão irresistível é Cristo oferecido no Evangelho. É a graça. A graça lhe atingiu, lhe alcançou. Glória a Deus por isso, aleluias por isso. O grande e real problema, meus amados irmãos, não é que não exista beleza em Jesus. Não é esse o problema. O problema está em nós. A nossa incapacidade de ver, a nossa incapacidade de reagir a essa beleza.
A graça, por sua vez, derruba todas as barreiras e remove toda a cegueira. Ela abre os olhos do nosso entendimento. A graça ilumina o nosso coração e nos permite ver a beleza do Senhor Jesus. Não é belo isso, irmãos? Não é maravilhoso? E quando nós somos liberados dessa cegueira, quando nós conseguimos ser iluminados, quando o nosso coração é realmente arrebentado pela graça, é alcançado pela graça, quando isso acontece, enfim, nós vemos Cristo no Evangelho e podemos dizer: sim, Ele é meu, eu tenho, tudo que Ele é, eu tenho, tudo que Ele fez, tudo que Ele é, tudo que Ele existe, tudo que Ele emana, eu abraço. É meu. Não porque eu mereço, porque Ele quis me dar, porque Ele me chamou na sua irresistível graça. Que maravilha, irmãos. Que maravilha. Eu me entusiasmo quando eu olho para isso. Eu me entusiasmo quando eu vejo que eu, sendo um pecador como era, ainda sou, mas fui regenerado pelo Espírito Santo, porque um dia o Senhor, na eternidade, disse: no dia tal, 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 na ocasião tal, esse pecador miserável será quebrantado na minha presença, será modificada a vida dele em minha presença. Aleluia, glória a Deus por isso. Quando isso acontece, nós vemos isso. Sabemos quem somos nós e quem é Jesus Cristo. Matthew Henry, quando ele comenta, ele diz algo extraordinário sobre isso. Ele diz: é um privilégio, ou é o privilégio indescritível dos crentes fiéis, o fato de que Cristo é deles. O crente ou os crentes participam de Cristo. Eles não apenas têm interesse nele, mas desfrutam dele. Ele é, para eles, aquilo que o mundo não é, nem pode ser. Tudo que eles necessitam e desejam, a felicidade completa. É isso que Jesus é para nós, a felicidade completa. Jesus morreu naquela cruz para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Isso não significa falta ou ausência de tribulações, mas significa que nas tribulações temos Cristo, vencemos com Cristo. Nas tribulações nós podemos olhar além delas, nós podemos olhar além do gigante que está nos afligindo, nós podemos observar um horizonte, a luz no fim do túnel, a bem da verdade, um grande holofote no fim do túnel. A felicidade completa está em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, pela fé nós vemos a beleza da pessoa, pela fé nós vemos a beleza da pessoa e da obra de Jesus Cristo, assimilamos tudo que Ele é em uma pessoa única, gloriosa, incomparável. Nós podemos ver a beleza de sua divindade, também vemos a beleza de sua humanidade unida à sua divindade, o Cristo 100% homem, o Cristo 100% Deus. Que maravilha! Jesus ter feito isso por nós, nós sendo pecadores imerecidos. Como é maravilhoso ver que a encarnação que Jesus fez e que deixasse de ser quem Ele é, para assumir o nosso pecado. Em tudo isso, o nosso Cristo, o nosso Jesus é totalmente desejável aos olhos da fé. É esse nosso amado pelo aquilo que Ele é, naquilo que Ele é, que é desejável. É pela fé que nós também podemos contemplar a beleza da obra de Cristo. Você só vai entender e só vai contemplar a beleza da obra salvífica de Cristo por tudo que Ele fez. Raul Seixas já dizia que ele não era besta para tirar onda de herói, aludindo a Cristo como foi bobo. É isso que aquela música Cowboy Fora da Lei diz.
Eu não sou besta para tirar onda de herói, sou vacinado, eu sou cowboy fora da lei. Quando ele diz isso, ele está dizendo, apontando para Cristo, que Cristo foi bobo e tirou uma onda de herói. E ele diz na música isso claramente, que foi crucificado, que foi levado à cruz, zombando da beleza da obra de Cristo. Você só vai entender, eu só entendi a beleza da obra de Cristo quando a graça me atingiu. A fé gerada pela graça, ela nos mostra e nos faz contemplar quão Cristo é belo, quão Cristo é completamente desejável por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele é. Ele é a encarnação da graça e da misericórdia pelos pecadores. Meus amados irmãos, você pode dizer, o meu amado é meu. Você pode dizer, não há questão maior e mais importante em todo o mundo do que meu amado ser meu, de você ter sido atingido pela graça. Você pode dizer isso e dizer de coração, de convicção, de certeza. Então vamos passar para o segundo ponto, já que você pode dizer isso. Mas se você não puder dizer isso, preste atenção. Você precisa abrir os ouvidos do seu coração. Você precisa se quebrantar diante de Deus. O segundo ponto, que é o segundo versículo que nós lemos, que está em Cântico 6, versículo 3, ele vai dizer, eu sou do meu amado. Sabe o que é fantástico? Na primeira vez ele fala, o meu amado é meu. Aqui a Sulamita já fala mais uma vez, eu sou do meu amado. Meus amados irmãos, poder dizer o meu amado meu é algo glorioso. No entanto, trata-se de uma resposta que não apresenta um quadro completo. O amado não apenas se entregou à amada, mas ele também a chama para ir até ele, para que ele o siga, para que ela, a noiva, o siga. Olha só, o meu amado fala e me diz, está lá em Cantares 2:10. O meu amado fala e me diz, levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. A graça irresistível chamando, vem. Inicialmente a noiva não atendeu o chamado do seu noivo. Ela se demorou, ela se envolveu com outras coisas. Chega então um determinado momento que ela o procura e não encontra. No capítulo 3, versículo 2 diz, de noite no meu leito busquei o amado de minha alma, busquei-o e o não achei. E qual foi a razão disso, meus amados irmãos? Ele tinha chamado, o amado tinha chamado a noiva para que ela o seguisse, mas ela simplesmente ficou. Ela simplesmente acalentou, pensando, ele é meu. Sabe quando você tem uma ideia de possessão? Cristo é meu, mas você ainda não disse, eu sou dele? Essa é a ideia do texto. Aqui também encontramos um princípio muito importante sobre o nosso relacionamento com Jesus. Não basta parar na posse de Cristo. Você não pode querer deter a posse de Cristo. Simplesmente isso. É verdade que uma pessoa que você diga que Cristo é seu, você estará salvo. Claro, você só consegue dizer que Cristo é seu, de fato, de coração, quando você é alcançado pela graça. Ponto. A eternidade não muda nada disso. Mas, na vida cristã, não se resume a isso. Não basta ser salvo. Eu quero que você me entenda, e a lição trata isso. Não basta você querer estar salvo. A vida cristã inclui se levantar. A vida cristã inclui seguir a Jesus, o nosso amado. Não basta permanecermos parados pensando, ele é meu. Aqui, em Cântico de Cânticos, Salomão nos mostra a noiva simplesmente descansando na certeza de tudo que era,
do seu amado também era dela. Então o noivo age para que ela descubra muito mais ainda sobre quanto é belo e desejável o noivo. Em outras palavras, a noiva estava tranquila, já que ele é meu, eu não preciso fazer nada. Para salvação, realmente é assim. Mas e depois de salvo? E um negócio chamado vida de santificação, de busca, de seguimento. Quer dizer que você é salvo e está tudo certo e não preciso fazer mais nada. Posso viver minha vida desregrada novamente. Posso continuar sendo a pessoa porca que eu era antes da salvação. É isso? Mas não é isso que o texto está dizendo. O noivo se retira, meus irmãos. O noivo desaparece momentaneamente. Abandona. Deixa a noiva andar sozinha momentaneamente. Ele deixa a noiva ansiando pela sua presença, consumindo-se pela sua presença. Capítulo 5, verso 8 de Cantares diz assim: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrardes o meu amado. Isso é a noiva dizendo. O que lhe direi? Que desfaleço de amor. A noiva salva, eu e você salvos pela graça, nós desejamos a presença do nosso amado, de Jesus Cristo. Nós desejamos, às vezes nós caímos nas nossas tranquilidades, nas nossas mesmices e achamos que está bom daquele jeito, nos acovardamos, ficamos acomodados. E não é assim, meus irmãos. No capítulo 2, versículo 5, ela também afirma que desfalecia de amor. No entanto, ali ela desfalecia por causa da abundância do que ela tinha, do quanto já havia experimentado do amor e da excitação promovidos pelo amado. Ela falava que desfalecia de amor por tudo que Jesus tinha dado a ela. Mas no capítulo 2, Agora ela desfalece não por causa da presença do seu amado, mas por causa da sua ausência. E aí começa um comparativo entre o capítulo 2 e o capítulo 5. No capítulo 2, a noiva diz às filhas de Jerusalém: onde está o meu amado? No capítulo 5 ela pergunta às filhas de Jerusalém: onde poderia encontrá-lo? Observe as diferenças. No capítulo 2, ela diz que desfalece de amor porque tem demais. No capítulo 5, porque tem de menos. No capítulo 2, ela desfalece de amor quando ele a chama, mas ela não responde. Já no capítulo 5, ela desfalece de amor quando ela o chama, mas ele não responde. No capítulo 2, ela desfalece do amor porque ele está perto. Já no capítulo 5, porque ele está longe. Amados, às vezes, de modo a nos tornar discípulos obedientes, nosso amado se retira de cena. Ficamos sem a consciência da sua presença, ficamos sem a consciência da sua proximidade. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Jesus andava com eles, mas eles estavam como impedidos de ver. Como impedidos de ver. Assim é quando nós descansamos que Jesus é nosso e não nos levantamos para seguir, não nos levantamos para a santificação. E aí, meus amados irmãos, ficamos como a consciência como impedida de ver, de sentir a presença, a proximidade de Jesus. E isto faz com que nós busquemos de modo a nos levar à sua obediência vívida, à sua obediência vital. E é isso, meu irmão. E isso não é prova de que Ele não nos ama. Pelo contrário. Que às vezes vai falar, se Jesus nos deixa ter essa consciência de não presença, é porque Jesus não nos ama. Não é isso, meus irmãos. É pelo contrário. É justamente uma prova de quanto Ele nos ama. Pois deseja que ansiemos ardentemente por Ele. Meus amados irmãos, que nós sejamos levados a dizer:
eu sou do meu amado. Por favor, digam a ele que eu desfaleço de amor. Diga, meu amado, que é assim que eu me encontro triste, desfalecido do meu amor. Eu espero por ele, porque eu sou dele, eu quero estar com ele. Então, meus amados irmãos, não é simplesmente ou unicamente dizer o meu amado é meu, mas é dizer eu sou do meu amado. Eu sou do meu amado. Você observa que ela inverte. Mas o texto continua. A Sulamita agora, ela nos mostra num terceiro quadro, no verso 7, capítulo 7, verso 10, a seguinte afirmativa: eu sou do meu amado, e ela complementa: e ele tem saudades de mim. Certa feita eu respondi uma dúvida de um amado irmão que dizia assim: Deus tem saudade de mim? Foi logo quando surgiu aquela música que Deus tem ciúmes, né? Deus tem saudade. Sim, Deus tem saudade. Mas o contexto de saudade que aqui está, biblicamente falando, não é o contexto que nós entendemos. Não é o contexto de que quando fala-se eu estou com saudade de alguém, na minha cabeça, na sua cabeça, já vem a ideia de falta, de dependência. E não é isso que a Sulamita está dizendo. Quando diz, eu sou do meu amado e ele tem saudade de mim, a tradução, nós vamos ver que combina melhor uma tradução mais acurada do hebraico aqui. Então a Sulamita dizendo isso, há novamente essa mudança. Ela já disse, eu sou do meu amado, outras vezes, mas dessa vez ela continua, ele tem saudade de mim. A saudade mencionada, como eu disse, não é falta da noiva. A ideia aqui repousa no desejo que você tem pela pessoa amada. Por exemplo, quando você está longe dela, o foco não está na ausência, mas no sentimento que você percebe em seu coração quando pensa na pessoa amada. Então, na tradução corrigida fiel, fica da seguinte forma: eu sou do meu amado e ele me tem afeição, ele gosta de mim. Ele tem por mim um sentimento de gostar, uma afeição. Mas como é que ela sabe disso, irmãos? Como é que a Sulamita podia afirmar isso? Se até então ela dizia, eu sou do meu amado, e aí ela busca o amado, ela fala, ei, diga aí para o meu amado que eu sou dele. E como é que agora ele fala, eu sou do meu amado, ele tem saudade de mim? Como é que ela sabe disso? Como é que ela sabe que esse seu amado tem imenso desejo por ela? De onde ela teria tirado a convicção de que o seu amado está cheio, pleno de afeição por ela? Se você ler com atenção o capítulo 6, do 4 até o capítulo 7, versículo 9, desse versículo, depois você vai ler em casa. Se você leu a lição, se você estudou a lição, você vai ver isso. Então você vai perceber que todo esse trecho é composto de palavras do noivo para a sua noiva. Todo esse trecho. O noivo também irrompe uma declaração a respeito da sua amada. É daí que ela tira a sua certeza, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu sou do meu amado e ele tem saudade de mim. Este é o objetivo de toda a nossa existência cristã. Que nós saibamos que o nosso amado, o nosso Senhor, tem desejo por nós, tem afeição por nós. No Evangelho, meus amados irmãos, nós descobrimos que Jesus é desejável. E em nossa experiência, descobrimos como Ele é totalmente desejável. Mas o livro de Cântico dos Cânticos nos aponta uma importante aplicação a partir do relacionamento entre um homem e a sua amada. Jesus é desejável porque tem em vista um final em que seremos inteiramente dele, porque o seu desejo é por nós. Entende? Jesus é desejável porque tem em vista, tem em mente que no final das coisas, no final das contas, no frigir dos ovos, seremos inteiramente dele, porque o seu desejo é por nós e nós não conseguimos resistir ao desejo do Senhor. A graça é irresistível.
E não é maravilhoso isso, irmãos? Por que nós podemos dizer que o Senhor tem afeição por nós? Ele nos escolheu. E aí do capítulo 6, 4 até o 7, 9, demonstra aqui o noivo dizendo para a noiva quanto ela era desejável, quanto ela era amável, quanto ele se tinha desejo de estar junto. E isso é graça. E o que redunda nisso é ela dizer: eu sou do meu amado. E aí uma plena convicção, não simples ou puramente Jesus é meu, é minha possessão, mas eu sou dele, eu sou possessão dele, eu sou exclusivamente dele. Nós somos o povo do pacto, nós somos o povo escolhido por Deus, povo chamado para ser submisso a ele, para ser dolos, para ser escravo do Senhor. E não somente escravo, mas chamados de amigo, porque Deus nos mostra na sua palavra, revela na sua palavra tudo aquilo que Ele há de fazer, tudo aquilo que Ele está fazendo, tudo aquilo que Ele fez. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E é esse desejo, meus amados irmãos, que o Senhor tem, que nosso desejo será para Ele e Ele por nós. Esse desejo se provou em tudo que Ele faz para nos salvar e para nos tornar dele. Você é alguém que não podia deixar de orar, que ama estar conversando com o seu amado da sua alma? Eu vou fazer a pergunta de novo. Você é alguém que não poderia deixar de orar, que ama estar conversando com o amado da sua alma? Nas suas orações, você tem feito isso, irmãos? Isso só acontece na sua vida porque Ele deseja você desde a eternidade. Se você faz, não é mérito seu, é mérito dele. Que o Senhor opera em nós, tanto querer quanto realizar. Mas, se você não faz, clame a Deus por esse desejo de orar, de se relacionar, o amado da sua alma e tu, na intimidade da sua vida, que você possa dizer: eu sou do meu amado, e ele é meu, e ele tem saudade de mim, ele tem saudade de nós. Meus amados irmãos, estou procurando saber quanto tempo já tem, Niva? Que horas que é? 9h49. Eu quero concluir, meus amados irmãos, olhando para esse texto, que Cristo maravilhoso é o nosso amado. Que amor tão grande! Que amor tão grande é esse nosso! Como devemos responder a isso que nos é revelado nas Escrituras? Como é que nós podemos fazer? Como responder ao amor de Cristo por nós? Com alegre exultação, com convicção, com a mesma certeza da sulamita: o meu amado é meu, eu sou do meu amado, ele tem afeição por mim. Quão ditoso sou eu, quão ditosa é tu, minha amada, quão ditoso é tu, meu amado. Que nós possamos ver que nós somos agraciados por Deus, sabendo que Ele é nosso, sabendo que nós somos dele e sabendo da afeição que Ele tem por nós desde a eternidade. Respondemos a tão grande amor com uma vida de gratidão, demonstrada não apenas verbalmente, mas, acima de tudo, em inteira dedicação ao nosso Senhor, ao nosso amado. Dedique sua vida a Deus. Não divida. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus tem ciúmes do que é dele. Deus não divide a sua glória com ninguém. Será que você pode dizer tudo isso a respeito de Cristo? Ele é seu. Você consegue enxergar quanto Ele é desejável? Você consegue enxergar quão bela é a obra do Senhor? Você consegue? Se você consegue, quão ditoso és tu? Mas se tu não consegue, meu amado, minha amada, que me assiste nesse momento, o momento é agora.
de você, aonde você estiver, você confessar ao Senhor que você precisa dele. Você precisa confessar ao Senhor que você precisa dele. Que sem ele nada você é, nada você pode fazer. Você precisa fechar os seus olhos e dizer: Senhor, eu sou pecador. Eu escuto o Senhor me chamar e não respondo. Eu sou teimoso. Eu preciso sentir, desejar. Eu preciso. Diga isso no seu coração. Se você que me escuta agora está afastado da igreja, conhece tudo isso que eu já falei, mas às vezes seu coração está relutante, que você não quer dar o braço a torcer. Meu amado irmão, minha amada irmã, está nessa situação. Jesus é a salvação. Jesus é que vai mudar a sua vida. É que vai pegar você do caminho errado que você está e lhe colocar no caminho que Ele mesmo escreveu na eternidade e que nós, por teimosia e nós, por rebeldia, queremos afastar deles. Mas o Senhor te põe de volta no caminho que Ele mesmo escreveu na eternidade. Eu quero orar com você e depois nós vamos cantar mais uma canção. Vou passar alguns avisos. Mas antes de tudo, eu quero orar com você que já tem essa convicção de que você é do amado, que o amado é seu e que ele tem afeição por ti. Eu quero orar por você que ainda não tem essa convicção. E eu quero orar por você que já teve esse sentimento, mas por rebeldia, por causa do pecado. Isso não é vergonhoso falar, irmãos, nós somos pecadores. Mas nós não precisamos continuar no pecado. Eu quero orar por você também. Então vamos orar ao Senhor. Pai de amor. Ó Deus, nessa manhã nós vimos, ó Pai, que o Senhor Jesus é o marido pactual. É um modelo exemplar do amado. E nós lhe agradecemos, ó Deus, porque o Senhor revelou para nós pequeninos essas coisas. Nós que temos essa convicção de que o nosso amado é nosso, que nós somos do amado e que Ele tem muita afeição por nós, nós te agradecemos porque alcançastes o nosso coração e vive em nós. Mas, ó Deus, muitos hoje ainda não têm essa plena convicção, estão ainda em processo de entendimento, porque na eternidade o Senhor já chamou. E se esses assim estão, é porque o Senhor já está trabalhando no coração deles. Liberta, ó Deus, tira tudo aquilo que impede vê-los. Eles estão impedidos de ver. Retire, ó Pai. Que eles possam ver da sua salvação, que eles possam contemplar da maravilha, da graça que é estar na sua presença, que eles possam ser desvendados e que eles possam, ó Deus, ver a sua bênção, ver a obra de Cristo, entender a obra de Cristo, se curvar a isto, ó Pai, e se prostrar ao Senhor. Alcance esses corações. Aqueles, ó Deus, que um dia estiveram nas tuas fileiras, mas não blasfemaram contra o seu nome, apenas por falta de entendimento, apenas às vezes, ó Deus, por tristeza, se afastou dos caminhos do Senhor. Esse pecado, ó Deus, retira. Esse pecado tem impedido esses amados de verem, de se tornar a Ti, de voltar a Ti. Restaura vidas hoje, ó Pai. Não sei porque que o Senhor está me pedindo para orar dessa forma. Mas restaura vidas. Restaura vidas, ó Deus. Traz de volta o seu povo. Traz de volta os seus filhos. O Senhor é o nosso amado. Nós somos teus. Porque nós sabemos que o Senhor tem afeição por nós. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, nós oramos nessa tarde, nessa manhã. Que Deus abençoe, meus amados. Que Deus enriqueça. Nós vamos cantar. Vamos cantar Romanos 11. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber, o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e teus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e teus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, glória, para sempre, amém. Amados irmãos, nós encerramos aqui com alguns avisos. Hoje, às 19 horas, se assim Deus permitir, nós estaremos levando aos amados irmãos a palavra do Senhor, que vai ser exposta em 1 Coríntios, em primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, do verso... Deixa eu pegar aqui para não errar. Do verso 22... Perdão, 1 Coríntios 15, do verso 12 até o verso número 19. Então, 1 Coríntios 15, né, de 12 a 19. Nós falaremos sobre a ressurreição. Páscoa é ressurreição.
Então, muitos falam da morte, outros da ressurreição, mas só a ressurreição porque houve morte. Então, nós estaremos falando sobre as implicações de se Cristo não tivesse ressuscitado. Se Cristo não houvesse a ressurreição, quais as implicações disso? Então, nós vamos responder essa pergunta baseado nesse texto. E eu espero você às 19 horas, horário de Rondônia, 1 hora menos que o horário de Brasília, para juntos louvarmos ao Senhor, né? E juntos ouvirmos a sua santa palavra, aprendermos a sua santa palavra e sermos edificados na mesma. Meus amados irmãos, continuemos orando pela saúde mundial, continuemos orando pela igreja do Senhor, continuemos orando para que Deus retire tanta informação desencontrada e que Deus possa realmente varrer para longe essa pandemia, assim como a história bíblica nos conta de outras situações, de outras pragas que o Senhor varreu para longe dos teus. Então, que Deus possa nos abençoar e ter misericórdia de nós. Então, nossa live começa às 19 horas, se assim Deus permitir. Até lá, Deus abençoe, uma feliz Páscoa para você.